Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar e horário onde vocês estão me ouvindo. Então, aceitam a minha saudação e mantenha para vocês. Eu estou aqui apresentando o resultado do programa de Bolsa Monitoria do semestre 2022.1 do componente Estado e Participação Política e Movimentos Sociais, onde eu estive como bolsista monitoria durante esse semestre todo. Participei sobre orientação do professor supervisor Márcio André, professor dono da disciplina. Então, aqui eu apresento um pouco da experiência que vivemos durante esse período desse retorno, retorno normal, sim, por dizer, porque não foi uma retorno que se deu completamente durante esse semestre. Quando a pandemia aconteceu, todos nós somos obrigados a ficar no isolamento, adotar novo sistema de aulas remoto. Então, depois da, da pandemia reduzindo, depois da pandemia reduzir, e foi aprovado resolução que obrigava a volta às aulas. Então, esse volta às aulas foi colocado grandes desafios esse retorno, porque grande massa dos nossos alunos e acabou tipo se abandonando a universidade por conta dessa condição que não tinha para assistir aulas online. Então, nessa volta às aulas, o Unilab Bahia, por passar por uma dificuldade com relação à questão do espaço, e a HL teve que adotar um sistema de híbrido, onde cada professor teria aula uma semana depois, outra aula tem que ser online ou enviando atividade. Então, a partir disso, tivemos que eu e o professor supervisor adotar as metodologias para os trabalhos. E a experiência foi muito bom, mas muito desafiador para conseguirmos atingir o objetivo da disciplina. Então, a partir disso, fomos abordando alguns textos sobre tudo que aborda esse atual momento que a gente está vivendo. E de exclusão social, sobretudo com relação às tecnologias. Um grupo social não teve acesso na íntegra dessas tecnologias. Então, como o nome próprio da disciplina fala, Estado e Participação Política, Movimentos Sociais. Então, os textos sobre o movimento social reivindica essa questão de direito, da questão da acessibilidade, foi abordado de maneira muito holística dentro da sala de aulas, onde teve grande participação da massa do estudante com relação aos debates que eram promovidos pelo professor e provocado pelo próprio o bolsista do programa. Como eu já tinha passado na disciplina, então, alguns dos pontos e dos textos apresentados eu já tinha tido contato com esses textos. Então, isso possibilitou a minha troca de experiência com os estudantes ingressantes do próprio disciplina. Esse estudante, uma parte deles envolvem sobretudo no movimento social, sobretudo movimentos quilombolas. Então, essa troca de experiência e falar das lutas que eles tiveram que participar várias vezes para reivindicar seu direito, trazendo a prática para campo da teoria, foi uma experiência muito positiva e contribuiu bastante para o desenvolvimento dessa disciplina e, sobretudo, para pensar na nova estratégia que responde à própria demanda do movimento social da região onde a própria universidade, onde o próprio campo se localiza, que isso que os nossos alunos realçaram a importância de pensar essa questão, tipo, trazer esses movimentos sociais
que, que estão localizados próprio na região onde se encontra o campus, dentro da universidade, para trazer, ouvir os repertórios que eles têm utilizado para conseguir os seus direitos, porque durante a pandemia eles nos comunicaram que, sobretudo os alunos da sala que participam desse movimento, há muita dificuldade com relação à acessibilidade, sobretudo a questão da alimentação, de transporte. Isso acaba inviabilizando muitos processos. Então, esses debates que foram promovidos na sala foi de uma maneira muito positiva para a disciplina e para a própria Unilab em si, que é um projeto que pensa nessa questão de interiorização e integração da própria educação. Então, eu tive essa experiência, tanto eu como professor também, que professor coordenador da disciplina, que já vem pesquisando sobre movimento social, sobretudo movimento negro, que foi também um dos pautas que a gente abordou, com textos de Sueli Carneiro e Petrônio, Domingos Petrônio e a própria Matilde Ribeiro, que foi a nossa diretora desse nosso campus. Isso possibilitou uma discussão de forma bem diversificada das pautas. Então, mais ou menos são essas experiências que eu apresento no quadro desse programa de Bolsa Monitoria. E eu espero que a Unilab amplia esse programa, não só para questão de suprir a demanda dos alunos, mas no sentido de melhorar a educação brasileira. Eu agradeço muito e fico feliz por chegarmos com esse resultado positivo. E sobre a dificuldade que eu tinha elencado no primeiro momento, é devido à questão da procura própria do estudante para tirar a dúvida, que não é uma questão que se dá a partir a partir do tipo marcar um encontro para discutir, mas sim tipo alguém manda um áudio no WhatsApp, você tem que responder também. Todos são um desafio, mas a gente compreende essa questão porque a maioria dos nossos alunos são da classe trabalhadora, então precisam trabalhar para suprir as suas necessidades básicas. Então compreendemos esses aspectos. Muito obrigado pela essa contribuição.